Olá, boa noite a todos. Então, bem-vindos aqui a esta live. Esta vai ser aqui uma live diferente. Normalmente costumo fazer sempre lives com os convidados do início ao fim. Então, esta vai ser uma live que eu vou aqui guiar sozinha. E, portanto, ali a meio da live vamos ter o João Beles. Portanto, hoje vamos falar sobre o orgasmo masculino e a ejaculação, que é um tema muito pouco falado. E portanto vamos ter aqui o testemunho do João Beles e depois vou também partilhar convosco os testemunhos de algumas mulheres que já tiveram experiências com homens que diferenciam o orgasmo da ejaculação. Bem-vindos a todos, quem está a entrar. Então, peço que ponham aqui, vão falando comigo para eu me sentir aqui acompanhada convosco. Vão fazendo as vossas perguntas também, se quiserem. Pronto, vamos estar aqui todos em conjunto, está bem? Portanto, vão participando com os vossos comentários. Então, o que é que eu senti hoje a necessidade de vir aqui falar sobre o orgasmo masculino e a ejaculação, porque é um tema que para já tem despertado aqui o interesse de alguns homens que me seguem, e que na verdade é um tema muito pouco falado, ou seja, uma grande maioria dos homens pensa e acredita e sempre viveu com esta crença que o orgasmo e a ejaculação são exatamente a mesma coisa. E são exatamente porquê? Porque na maior parte das vezes acontecem no mesmo momento. E o que é que isto significa? Isto também acaba por ser uma construção cultural, porque se nós assim aprendemos que o orgasmo e a ejaculação são a mesma coisa, então nós tendemos a comportar-nos de acordo com aquilo que nós sabemos que existe, vamos dizer assim, e portanto acaba por não haver diferenciação e até na forma como as pessoas encaram, por exemplo, a forma como um homem acha que às vezes pode ter algum problema de ejaculação. Eu já acompanhei alguém que tinha ejaculação retardada e ele pensava que era um problema, e na verdade depois veio a perceber que não era problema. Mas isso depois também tem que ser diferenciado e tem que ser devidamente avaliado, obviamente. Portanto, de alguma forma, sempre que o homem tem alguma questão com a sua ejaculação, seja ejaculação precoce, seja ejaculação retardada, seja anejaculação, que é a falta de ejaculação, portanto, deve sim ser averiguado, e eu sou sempre defensora, como vocês sabem, eu venho da parte da ciência, portanto, para mim é sempre importante fazer essa avaliação médica, portanto, do nosso corpo físico, para perceber se há alguma alteração na fisionomia, portanto, no formato, nas estruturas, ou na fisiologia, no funcionamento dessas estruturas, para perceber se há alguma alteração no corpo físico. Portanto, isso para mim deve ser sempre feito esse diagnóstico. Portanto, todas estas questões associadas aqui à resposta sexual humana acaba por... deixa-me só aqui responder aqui à Carmo. Não, o vídeo não está a ser passado no YouTube, é só mesmo aqui no Instagram. Portanto, todas estas questões fazem parte da resposta sexual humana. Portanto, afeta não só a nossa componente biológica, portanto, tudo o que está associado ao nosso corpo físico, mas também ao nosso corpo mental, portanto, tudo o que é a nossa componente psicológica, os nossos pensamentos, também a cultura onde nós fomos inseridos, onde crescemos, e que nos faz acreditar que, de facto, orgasmo e ejaculação só há uma possibilidade, que é serem a mesma coisa. Porque, por exemplo, se nós tivéssemos nascido, vamos dizer, na China, com uma cultura taoísta, para os que são taoístas, que já sabem há milhares de anos que é possível sim diferenciar orgasmo de ejaculação. Então, o contexto social onde nós crescemos também vai influenciar a forma como nós vamos vivenciar as nossas experiências. E também, lá está, depois temos outras questões que associadas ainda ao corpo físico, na parte biológica, que pode ser influenciado também pelo nosso cérebro, pelas as questões hormonais, endócrinas,
pelo sistema vascular, quão bem é que está a funcionar o nosso sistema vascular. Então é importante que nós consigamos perceber que há diferentes variantes associadas a isto. E o facto de isto não ser um tema que se fale faz com que muito poucos homens saibam que, de facto, é possível. Uma coisa é o orgasmo e outra coisa é a ejaculação. Quando nós falamos na resposta sexual humana, tem a ver com as diferentes fases com as diferentes fases da resposta sexual. Ou seja, a primeira fase vem a excitação, não é? Onde começa a haver ereção do pênis, no caso da mulher começa a haver a lubrificação, mas também, portanto, é todo esse crescendo da estimulação da libido sexual, do desejo sexual. Depois temos a fase do platô, que é a excitação que é contínua, ou seja, que acaba por atingir um ponto mais estável, de alguma forma, até que depois chega ao orgasmo, onde acontece o clímax, não é? Que é outra fase, e por fim a resolução. E o que é a resolução? Portanto, nós atingimos um clímax, não é? Que é isso que chamamos o orgasmo, e que é esta fase da resposta sexual do orgasmo que está associada ao momento da ejaculação do homem. E na fase de resolução é quando todo esse estímulo diminui, portanto cai abruptamente. Se virmos num gráfico será algo assim, chega até ao clímax, e a fase de resolução é precisamente quando tudo desce, acaba o desejo sexual, acaba a ereção, acaba o orgasmo, e depois no caso do homem, o homem tem ainda o período refratário. Portanto, isto é ciência, está bem? E isto posso-vos explicar para quem não sabe. Isto é aquilo que justifica o porquê do homem, após a ejaculação, precisar de tempo para se restabelecer a sua própria energia, do seu próprio corpo, e isto acontece por um motivo. E entretanto, deixa-me só ver aqui a pergunta. Já hei de responder aqui mais tarde. De qualquer forma, como é possível de tanta ejaculação perdida ficar estéril? São coisas que não estão necessariamente associadas, está bem, Bruno? Uma coisa não leva à outra. Necessariamente, portanto, isso é todo um outro tema para ser falado, não necessariamente nesta live, mas isto para voltar onde estava então aqui na fase da perda de energia. Então, o que é que acontece? Normalmente, quando há ejaculação, nós perdemos aquilo que é a nossa... O homem perde aquilo que é a sua semente, não é? Que é onde está toda a informação genética que vai dar origem, pelo menos ao cromossoma Y, não é? Que vai dar origem a um bebê. Pronto. Então, toda esta semente tem um conjunto de energia, que é a energia preciosa, que é a nossa melhor energia, é aquilo que nós vamos fazer para poder ter um bebê. Vamos utilizar para poder ter um bebê. Quando o homem ejacula, ele perde esta energia. Isto, estudado pelo taoísmo. O taoísmo fala em diferentes tipos de energia e uma delas é o Jing. Então, o que é o Jing? O Jing é esta energia, vamos imaginar que nós nascemos com uma bateria limitada de energia, e a energia Jing é essa bateria limitada. Quando acaba a energia Jing, o processo de envelhecimento é muito mais rápido. Isto para vos dizer o quê? Que, de facto, quanto mais vezes o homem ejacula, mais rapidamente perde a sua semente, o seu Jing, e, portanto, na verdade, na prática, vai ter menos juventude, ok? E, portanto, vai entrar num processo de envelhecimento mais acelerado. Isto pouca gente sabe, ok? E, portanto, eu sei que isto é uma informação muito importante, e por isso é que acabo por fazer esta live e por trazer toda esta informação, porque acho que isto é essencial, sem dúvida, porque nós não ensinamos, não aprendemos isto na escola. Eu, quando estudei enfermagem, também não aprendi isto na escola. Os médicos também não aprendem isto na escola. Isto é conhecimento milenar e vem de outra cultura, não é? Que vem do taoísmo.
Então, é possível sim o homem conseguir treinar-se para conseguir separar o orgasmo da ejaculação. Então, o orgasmo é toda a sensação de prazer, correto? É todo aquele clímax de prazer que acontece e que leva a pessoa à sensação de prazer máxima, não é? Isso é o orgasmo. E acredito, e alguns homens estão aqui a ver-me, e certamente, e outras mulheres que também já testemunharam isso, que é, há homens que podem ejacular e não chegar ao orgasmo no momento da ejaculação, ou seja, eles surpreendem-se com a ejaculação, embora não estejam a sentir o prazer do orgasmo, e também há homens que podem ter orgasmo sem ejacular, ok? Portanto, que pode ser, primeiro tem que se avaliar, como já tinha dito, com algum urologista ou andrologista para perceber se há alguma alteração a nível do corpo físico, alguma alteração a nível biológico. E depois então sim tem que se averiguar as causas psicossociais, emocionais que estejam por detrás de qualquer alteração. Então, antes de mais, eu gostava aqui que os homens que aqui estão e que estão a assistir esta live se perguntassem, para quem nunca o fez, porquê é que ejaculam? Fica aí uma boa pergunta, porque há muitos motivos e há motivações diferentes para que os homens ejaculem. Eu acredito que a maior parte dos homens nunca se tenha perguntado isto, porque é quase como um dado adquirido, ejaculo porque sim, não é? Eu gostava que me dessem aqui, se tiver aqui alguns homens que gostariam de responder aqui em comentários, eu gostava muito de ler a primeira coisa que vos vem à cabeça, porque é que vocês ejaculam, não é? Então posso-vos dar aqui algumas opções que são as mais comuns. Então, ou o homem ejacula ou simplesmente porque quer ter prazer, porque não conhece o prazer que não está associado à ejaculação, ou porque tem necessidade de relaxar ou de dormir, para facilitar às vezes o sono, e acredito que muitos homens já tenham ou tido relações sexuais ou masturbação porque precisamente para isto, para conseguirem dormir melhor, ou porque estão muito tensos, com muita frustração ou tensos a nível físico ou então a nível emocional e olá João já cá está, já te vou chamar João, aqui mais 10 minutinhos e chamo-te para entrares e dares-nos aqui o teu testemunho, que, como diz aqui muito bem o António, para aliviar o stress. Portanto, há homens que ejaculam simplesmente para aliviar o stress, não é? Há outros que ejaculam para aliviar a dor que possam ter no corpo. Há homens que ejaculam porque a mulher pede, ok? E isto também é uma questão, porque também as mulheres devem aprender que sim, os homens podem ter orgasmos sem ejaculação e que a ejaculação não é necessária para o sucesso da relação sexual. Ou seja, há mulheres que eventualmente se calhar com uma autoestima mais baixa ou com uma autoimagem mais baixa, menos boa, que se questionam que se o homem não ejacula é porque ele não gosta de mim, ou se ele não ejacula é porque não sou atrativo o suficiente, ou se ele não ejacula é porque eu tenho algum problema. Pronto, então é importante também que o casal fale entre si quais é que são as suas intenções. Eu cheguei a estar a trabalhar com um homem que decidiu começar a evitar a ejaculação e procurar orgasmos sem ejaculação. E o que é que aconteceu? A namorada dele não queria. Ela queria à força que ele ejaculasse, porque para ela aquilo é importante para a resolução da relação sexual. Ora bem, da mesma forma que a mulher, que o homem perde energia de Jing, portanto, energia essencial durante a ejaculação, a mulher perde esta energia. Quando? Quando perde a sua semente. E qual é a sua semente? É o óvulo. Então, quando é que a mulher perde e fica com baixa energia e está a perder Jing? É no momento da menstruação. E é por isso que nós, mulheres, nos primeiros dias, principalmente quando estamos com muitas perdas, ficamos um pouco mais fracas energeticamente, porque estamos a perder a nossa energia, que é aquilo que corresponde ao tal período refratário após a ejaculação do homem. Pronto. O que é que isto faz? O que é que isto faz? Faz com que a mulher deva
principalmente tomar atenção e perceber e dar liberdade ao homem de, se ele quiser ejacular, ejacula, se não quiser ejacular, não ejacula. Pronto. Outra questão que faz os homens quererem ejacular e que muitos deles não têm esta consciência é para não sentirem emoções. Pois é. E se calhar agora alguns ficaram assim... Pois é. Porquê? Porque, de facto, e os homens sabem, quando ejaculam, há um alívio muito grande de tudo o que é uma carga emocional. Não é? Então, o que é que faz? Faz com que quando o homem se liberta dessa ejaculação, ele também é mesmo uma descarga. Ele liberta-se também dessas emoções, da frustração, do stress, até das emoções boas, que às vezes os homens podem ficar um pouco assoberbados às vezes quando sentem demasiadas emoções, não é? E eles têm sempre este mecanismo de alívio rápido. Nós praticamente temos que esperar um mês para aliviar as emoções. Então nós, sim, homens e mulheres, funcionamos de forma diferente, está bem? Vou aqui estimulando para quem está a entrar, vão fazendo perguntas, está bem? Vão participando, vão fazendo comentários. Eu estou-vos a ler, disse aqui o Nuno, o orgasmo é de outra dimensão, é maravilhoso, a ejaculação não é necessária, há descarga, exatamente, tal e qual. Há várias formas de nós conseguirmos aliviar nossas emoções e aliviar frustrações e tudo. E o que é que acontece quando um homem acaba por conseguir separar a ejaculação do orgasmo? Portanto, ele consegue alcançar, este é o portal, porque diz-se que só as mulheres é que são multiorgásmicas, mas na verdade isso não é verdade. Ou seja, há mulheres que são, há homens que, ao conseguir diferenciar o orgasmo da ejaculação e conseguir, através de determinados métodos, controlar, evitar a ejaculação, acabam por entrar no portal dos orgasmos múltiplos, ok? E isto é uma realidade que poucos homens conhecem, e que, se calhar, algumas mulheres conhecem mais do que os homens, mas ainda assim não tantas mulheres, dos orgasmos múltiplos, que é a capacidade da pessoa conseguir expandir o seu prazer para além dos genitais, para além da zona pélvica e, portanto, conseguir expandir esse prazer para todo o corpo, que é algo que é possível tanto para um homem como para a mulher. Pronto, obviamente que para isto são necessárias algumas técnicas, e nomeadamente técnicas de respiração que devem ser aprendidas, mas não só, também deve-se trabalhar com a musculatura pélvica. Essa é muito importante, não só para as mulheres, mas também para os homens. Quanto mais prazer nós queremos ter, ou seja, quanto melhor controlo nós temos sobre os nossos músculos pélvicos, assim como qualquer outro músculo do corpo, mais fácil é de conseguir guiá-los, dirigi-los, de conseguir decidir quanta força é que eu quero fazer, quanto tempo, qual a velocidade, não é? O mesmo se passa com os orgasmos. Quanto mais eu domino os meus músculos pélvicos, maior facilidade eu vou ter em dominar os meus orgasmos e decidir se eu quero ter um orgasmo agora, se quero ter mais daqui a pouco, se quero ter só um, se quero ter vários, ok? Portanto, tudo isso é possível. O que é que eu queria aqui diferenciar? Portanto, relativamente aqui aos tipos, à ejaculação, há bocadinho eu tinha falado da ejaculação retrógrada, retardada, há vários termos, há precoce, ok? A ejaculação precoce, que é aquela em que o homem acaba por ejacular ou antes da penetração ou até 1 minuto antes, depois da penetração, ok? Depois temos a ejaculação retardada, que é a ejaculação que não, na verdade isto não está muito estudado, ok? E é aqui que eu questiono as coisas que estão ditas pela ciência, que é, será que a ejaculação retardada é de facto um problema? Ou é um problema só quando começa a afetar a ansiedade e a causar alguma frustração no homem? De facto é isso, não é? Porquê? Porque um homem que consegue aguentar tempo considerável no ato sexual, manter a ereção e conseguir dar prazer à sua parceira sem ejacular e ele próprio conseguir alcançar o orgasmo, então, quer dizer, aquilo que era classificado como uma ejaculação retardada deixa de ser um problema, não é? Então tem a ver com isso, tem a ver com
com essas questões. Que mais é que eu vos quero aqui? Bem, já são aqui 9h28 e vou chamar se calhar aqui o João Belos para entrar, para nos dar aqui o seu testemunho. E depois então eu dou-vos depois os testemunhos das mulheres e adianto aqui mais alguma coisa relativamente ao tema, está bem? Então, vamos lá aqui convidar o João Belos. Espera aí. Onde é que ele anda? João Belos. 6 minutos? Está bem, está bem. Ok, esperamos então 6 minutos pelo João. Então, João, diz-me aí no... Olha, só 5 minutos, 5 minutos. Está bem, está Obrigado. bem. Então vá, então já te conectas. Diz-me quando estiveres pronto. Tchau. Tá, até já. Então vamos aqui continuar. Agora tens de desligar, senão entra em infração. É que eu não te consigo desligar. Eu não te consigo fazer sair, tens que ter tu para sair, João. Não te consigo expulsar. Ora, aí está. Pronto. Ok. Pronto. Então, o que é que eu vos queria aqui também trazer em termos de benefícios de não ejacular? Ou seja, o homem acaba por guardar toda essa informação genética, toda essa energia que ele ia desperdiçar numa ejaculação, ele acaba por conseguir guardar essa energia e isto vai-lhe trazer rejuvenescimento, vai haver uma renovação da parte celular, literalmente, vai ajudar na criatividade da pessoa. E vocês sabem, ou se calhar já ouviram falar, que há as pessoas que têm, por exemplo, reuniões muito importantes, ou que têm uma competição no dia seguinte, ou que têm uma venda para fazer, os homens, vamos dizer assim, e que têm que tomar decisões importantes, que têm que ter um momento importante onde têm que dar tudo de si no dia seguinte, ou num dos dias, nos últimos 2, 3 dias, ou às vezes na noite anterior, eles abstêm-se de ter relações sexuais ou de ejacular. Na verdade é de ejacular. Porquê? Porque toda essa energia que o homem tem, ele acaba por perder. Ele vai precisar daquilo para conquistar o prémio, para conseguir a venda, para fazer aquela reunião e ter sucesso naquilo que ele pretende. Então, guardar essa semente vai-nos ajudar a ter mais foco, a ter maior sensibilidade, a conectar mais com as nossas emoções, a ter mais energia. Portanto, há aqui uma série de benefícios, vai-nos também ajudar a nível cerebral, de termos um pensamento mais perspicaz, sermos mais accurate, mais dirigidos, mais direcionados, temos melhor foco, melhor direção. Vamos dizer que todas aquelas características que nos fazem conquistar algo vão estar mais presentes quando o homem consegue conter a sua semente e conseguir os orgasmos sem ejacular. Obviamente que estes treinos levam algum tempo, porque imaginem, se vocês estão aqui, homens de, não sei, 30, 40, 50, 60 anos, que estão aqui a assistir ou que vão assistir mais tarde, imaginem ter passado toda uma vida com a prática da ejaculação, sem pensar muito nisso, não é? E, portanto, todo o nosso corpo tem uma memória celular, não é? Então, quando nós nos tornamos exímios em determinados movimentos, fazemos isso com uma perna às costas, não é? O mesmo se passa com os orgasmos sem ejaculação ou a tentativa de controlo da ejaculação. Portanto, é algo que o homem sim pode determinar, pode decidir que quer fazer esse treino e saber que vão haver aprendizagens e que vai conseguir e depois não consegue e depois vai conseguir novamente até conseguir afinar, não é? Como qualquer um de nós que se torna bom em algum exercício físico que fazemos, algum desporto, por exemplo, precisamos de afinar as nossas capacidades. Aqui um comentário de um homem: sinto que por vezes o conter os orgasmos
podem criar alguma tensão ou até dor. Muito grata por teres trazido esta parte, isto é também algo que eu queria falar. Outra pergunta, se a ejaculação demorar muito tempo, o que acontece? Então, o que acontece? Quando se tenta conter o orgasmo ou quando se tenta aguentar o prazer durante muito tempo, começa a haver uma acumulação de energia sexual dentro da zona pélvica do homem, não é? Então, deixa-me só pôr aqui as perguntas para conseguir continuar a ver. Exato. E, portanto, começa a haver toda essa acumulação dessa energia. E o que é que acontece? Há um fenómeno que se chama blue balls. E blue balls, portanto, é esta dor nos testículos que pode acontecer quando o homem está excitado durante muito tempo e leva muito tempo a ejacular, ou tentar conter os orgasmos e causa essa tensão, essa dor. Portanto, é isso que se chama o blue balls. Porquê que isso acontece? Porque há uma acumulação de energia sexual nos testículos, exclusivamente. Essa energia não circula no corpo. Então, para que o homem consiga ter orgasmos sem ter dor ou tensão acumulada, isto deve ser feito, ele deve aprender primeiro que tudo a fazer circular essa energia no seu corpo, no seu organismo. Para quê? Para que não exista essa acumulação. Está bem? Até o fenómeno de blue balls, ou seja, são práticas e são treinos que devem ser acompanhados, sim, com algum profissional. Porquê? Porque pode dar algum problema de saúde, está bem? E há homens que já foram, sim, para as urgências hospitalares com esta questão do fenómeno de blue balls. E, portanto, isto deve ser, sim, acompanhado, esta prática, está bem? Estes treinos. O homem precisa de aprender sobre a sua própria sexualidade, sem dúvida, Francisco. Há tanta coisa que o homem precisa de aprender. Acha que existe correspondência em conter a ejaculação e dor? Isso acontece comigo. Era isso que eu estava a falar. É, portanto, da acumulação de energia sexual na zona dos testículos e que precisa ser mobilizada. E é isso que se aprende através de práticas de respiração, ok? Não nos testículos, mas na virilha. É toda a zona pélvica, ok? Agora não consigo entrar aí por detalhes. Agora, o que eu também gostava aqui de falar é, de facto, como isto é um assunto ainda muito tabu, porque fala-se muito, eu trabalho com a sexualidade feminina, não é? Ainda há um grande tabu na sexualidade feminina, mas a verdade é que na sexualidade masculina parece que o tabu ainda é maior. Porquê? Porque os homens não falam isto uns com os outros. As mulheres, de vez em quando, ainda que sejam poucos a falar sobre a sua própria sexualidade, uma questão de vergonha, o homem também tem muito problema em partilhar essas questões, ou seja, às vezes têm problemas, às vezes têm questões que têm dúvidas, e é importante sim serem acompanhados no urologista, no andrologista, perceber se a nível biológico se está tudo bem, ok? Se há algum problema, e avaliar e falar com os profissionais e não deixar esta situação chegar a um extremo em que às vezes já vi questões de parceiras, mulheres que têm parceiros com disfunção erétil, que é outra questão, tá bem? Seja ejaculação precoce, seja disfunção erétil, falta de ereção, seja qualquer problema a nível sexual do homem, deve ser visto sim, ok? Deve ser avaliado, não deve ser só recorrer a um profissional em última instância, porque às vezes não têm noção de quão podem estar a prejudicar e entrar e deixar que o problema se arraste e se torne um problema mais sério. Então, sim, o homem não tem que ter vergonha, não tem que ter problemas em pedir ajuda e em verificar se está tudo a correr bem, se há alguma coisa que possa ficar melhor, está bem? O João diz que já está aqui disponível. Então, vamos lá. Agora, vamos trazer aqui o João Beles, que vai falar. Já fez uma live comigo, ele é naturopata, já falou sobre as plantas na sexualidade e tocámos um bocadinho neste assunto e foi por isso que eu decidi convidar o João. Bem-vindo, João! Olá, Alicia. Então, estou mesmo no carro e teve que ser, não consegui chegar ao sítio, mas dá perfeitamente. Então, obrigado por me convidares para falar deste tema que eu acho que devia ser dado nas escolas, não é? Não sei a partir de que idade, mas devia ser dado nas escolas, porque realmente nós temos uma formatação muito grande. Eu estava aí a ouvir-te e a tua pergunta foi genial. Tu inverteste completamente toda esta questão ao perguntares porque é que os homens
ejaculam, ou porque é que os homens querem ejacular, já que acaba por ser uma vontade, para muitos é uma vontade. E então é uma questão muito interessante que, se fosse colocada assim no 7º ano ou no 9º ano, não sei bem, poderia mudar um pouco a perspectiva que nós temos do ato sexual comum, ou dito normal. Sem dúvida, sem dúvida. Posso-te perguntar, João, para ti, foi desde, ou seja, esta prática do orgasmo sem ejaculação, foi desde sempre, foi a partir de determinado momento, o que é que te motivou a isso? Bem, depois já faço outras perguntas, começo a fazer muitas perguntas. Antes de mais, eu queria dizer, a minha prática tântrica, entre várias práticas tântricas que eu aprendi, o orgasmo é um bocadinho o querer fazer a prática tântrica. Isto é a minha opinião de pessoal e de experiência. Querer pensar da mesma maneira que se pensa no comum das relações sexuais quando se entra dentro do Tantra, e querer ter uma espécie de orgasmo, que não é bem o orgasmo porque não tem ejaculação, é um bocadinho como quando o vegetariano quer ser vegetariano, mas a comida é toda a saber a carne. Come salsichas vegetarianas e hambúrgueres vegetarianos, e agora até há atum vegetariano. Então também queria desconstruir um bocadinho isso. Há ainda uma terceira linha de pensamento, ou de Tantra, ou haverá mais, mas aquela que me diz mais, que eu sinto mais afinidade, é o orgasmo. Nem é para aqui chamado. O que é importante na relação tântrica é a energia, é o fluir da energia preciosa, desse néctar preciosíssimo que é a energia sexual, e ainda mais quando está ligada à energia de ambos os sexos. Portanto, o yin e yang se conecta e entramos então na alquimia sexual. Isso para mim é o grande foco que tem gerido a minha vida. Sem dúvida, sem dúvida. E acredito que isso também seja possível porque também estás em consciência, estás em presença, estás em controlo do teu próprio prazer, não é? Estás em controlo das tuas próprias emoções, porque acredito, e é verdade que muitas vezes o homem acaba por ejacular porque ele não consegue aguentar as emoções todas que está a sentir. Eu vou mais longe. E isto, atenção, acontece comigo, eu ando em busca sempre de algo, mas ando em busca de algo mais perto da perfeição, mas isto acontece, é claro, comigo. Nós estamos muito formatados, e tu ainda há bocado disseste isso também, por a educação sexual que tivemos, e nós, os rapazes da minha geração, e talvez agora desta geração, a educação sexual que tiveram, salvo 1 ou 2 aulas extracurriculares na escola e conversas com os amigos, foi os filmes, não sei se pode dizer essa palavra aqui no Instagram, mas pronto, esses filmes para adultos, têm uma sexualidade completamente retrógrada, retardada, em certas partes violenta. Pronto, eu nem quero pensar em adjetivos pejorativos para esse tipo de filme. E nós fomos educados, mas a realidade é que nós, se estão aqui a ouvir 20 homens ou 30 homens, ponha aí um comentário quem não foi educado sexualmente a ver esse tipo de filmes para adultos. E sempre com muito stress. Há aqui uma questão que é muito importante. Ficam marcas muito grandes no nosso subconsciente, porque ver esses filmes era sempre às escondidas, era sempre com medo que aparecesse alguém, e isso cria bloqueios e cria stress para o resto da vida. Depois já há aqui várias outras questões que aparecem, mas essa aí é uma raiz que tem que ser
removida da nossa mente e que não é nada fácil de remover e que leva à ejaculação e que leva à normalização da ejaculação e a pensarmos que é mesmo assim que tem que ser e está tudo satisfeito e a mulher fica satisfeita e eu fico satisfeito e segue para bingo, como se chama dizer. Exato, e olha, agora tocaste nisso, o homem fica satisfeito, a mulher fica satisfeita, ou seja, é quase que há uma sensação de, se o homem não ejaculou é porque a relação sexual não teve sucesso, é porque não chegaram os dois ao seu fim, portanto, e isso é uma crença limitante, de facto, porque para uma relação sexual em que o homem não ejacula, naturalmente, mas que sim tem orgasmos e que a mulher também pode ter esses orgasmos múltiplos e que o homem também, então a relação sexual termina quando ambos sentem que é para terminar, quando a energia deixa de fluir, quando eventualmente estão exaustos, quando estão satisfeitos, não é? Portanto, não tem que haver essa necessidade de ejaculação para determinar o término da relação sexual, não é? Porque acima de tudo tem que estar os dois conectados um com o outro, tem que se sentir, tem que haver aquilo que tu falavas, essa troca energética, essa conexão, essa fusão de alguma forma que acontece entre os dois seres que se unem e que conseguem quase que, não é quase, é mesmo construir o amor ali, não é? É literalmente isso é que é fazer o amor. Não é? Não tem que ser o ejacular, não tem que ser, olha, chegaste ao orgasmo, sim, cheguei ao orgasmo, pronto, está feito. Não é? Dá-me sim. Não é? Exato. Exato, tal e qual. Nós estamos na idade média das relações sexuais. Nós estamos completamente na idade média. Talvez mais atrás ainda. Tudo evoluiu a ecologia, começamos a preocupar com o planeta, evolui toda a parte das relações humanas, toda a parte da espiritualidade, começamos a meditar, começamos a preocupar com aquilo que comemos, tudo está a evoluir, a tecnologia, já sabemos, as sociedades também acredito que estão a evoluir, não é? Os direitos vão sendo conquistados e não voltam para trás, mas a nível sexual é um bocadinho como a escola pública, estamos mais ou menos, a evolução é mais ou menos a mesma, os miúdos ainda estão em cadeiras, quadrados, e nós a nível de evolução sexual estamos exatamente quadrados como estávamos há milhares de anos atrás. E há que dar um passo, a nova era, toda esta era de aquário, eu fiquei muito surpreso, porque ao longo destes anos fui a centenas de retiros, de uma série de coisas ligadas a meditações, a espiritualidade e raramente, exceto alguns workshops no Boom Festival e um ou dois no Andanças, assim, estou a falar assim no geral de tudo o que anda aí, raramente vi a sexualidade tântrica, o controle da energia alquímica, o transformar o chumbo em ouro. Então esta nunca ouvi. Tudo isto, a alquimia que se falava na época medieval, mas numa época medieval mais avançada, fechada, era o transformar o chumbo em ouro, transformar a energia sexual que cai, que derrama, que vai para baixo, que fortalece o órgão condartiguador, que é a cauda do animal primitivo, do macaco. Não, essa energia só para cima, só para a pineal, ativa os 7 chakras, só para a pineal, e o objetivo é expandir, abrir o universo, mas não naquele glimpse do orgasmo, aquele pequeno glimpse que vai ao universo, vai ao multiverso e volta rapidamente. Não, é quando abre, mas ficamos em permanência com este chakra aberto. Para mim, esse é o objetivo último de toda este tantra, toda esta magia sexual. Para além desse, há vários, na verdade, nós podemos utilizar a energia sexual, não só para a glândula pineal, mas também para fazer limpezas de diferentes chakras, para ter outros tipos de orgasmos que não sejam só na zona pélvica, portanto, orgasmos também de diferentes chakras, portanto, isso sim também é possível, e libertar a tal substância que é o Amrita, não é? Uma das, portanto, é aquele cocktail, não é? Brutal, e podemos até libertar dimetiltriptamina através do orgasmo, não é? Conduzindo até
à pineal. Portanto, há aí vários objetivos e podemos expandir a nossa consciência através disso, ou seja, nós podemos de facto utilizar o poder da energia sexual, em vez de andar a desperdiçá-la com orgasmos explosivos, não é, que vão para fora, é começar a agarrar nessa energia sexual. É muito esse o ensinamento que eu trago do Tantra, e o Taoísmo também ensina a fazer isso, que é utilizar essa energia para então, vamos utilizar essa energia, vamos reciclá-la, vamos curar-nos, vamos ter orgasmos energéticos, vamos co-criar a nossa realidade. Portanto, há um grande potencial na energia sexual que é desconhecido, que as pessoas acham energia sexual sexo, orgasmo, vime, pronto, acabou. Não é? E a sexualidade é muito, muito mais do que isso. Então, diz-me uma coisa, João, se te puder perguntar, algo entre ter um orgasmo, não é? Um orgasmo com ejaculação, e depois perceberes que afinal os homens também conseguem ter orgasmos múltiplos, como é que isso teve impacto em ti? Daquilo que tu acreditavas que era... Quando experienciaste pela primeira vez? Pois, isso já me aconteceu, mas não é esse o meu objetivo. Era o que eu te dizia ainda há pouco. Para mim, o fazer amor, fazer o Tantra, é mesmo, é energia, é estar a fazer, transmutar a energia sexual com a parceira, estar a respirar, estar centrado nesse fluxo, estar a sentir a subida da energia, a expansão da consciência que se mantém para além do ato sexual. Por vezes acontece isso que eu posso dizer que é o orgasmo tântrico ou o orgasmo sem ejaculação. Por vezes acontece, são momentos que não dá para descrever bem, o que é, mas não é como um orgasmo. É muito diferente. A permanência é muito mais duradoura, a paz que se sente é como entrarmos noutra dimensão e permanecermos por lá, e quando voltamos suavemente, não é como o orgasmo que vamos lá, temos aquela espécie de abertura para o universo que dura 1 ou 2 segundos e depois voltamos tipo bungee jumping, não é? Não, todo esse dito orgasmo tântrico é muito diferente, não dá para explicar, mas não é comparável. É comparável a nível de palavra ou de ideia mas é muito, muito diferente Pois tu nunca sentiste, porque não sei se a mulher sente diferente do homem, isso já não sei. Isso aí já é demasiado complexo. Isso já é demasiado complexo. Mas... Eu sei exatamente do que tu estás a falar, embora cada um tenha a sua experiência subjetiva, mas sim, eu sei. Eu nunca vou saber como é um orgasmo normal de uma mulher, não é? Eu nunca vou saber. Imagino que terá alguma relação com aquele que o homem tem, mas será muito diferente, não sei. Ficamos contentes quando encarnamos com assim e pronto, e com as características que temos, e agradecer e pronto. Não sei se respondi à tua pergunta, mas isto é um tema incrível, que dá para muita expansão, muita expansão mesmo. Sem dúvida. João, fico mesmo muito grata pela tua partilha. Espero que o teu testemunho venha inspirar outros homens e fazê-los refletir sobre isto, não é? Também, porque eu acabo por ser uma mulher a falar sobre questões de homens, e é bom ter um testemunho de um homem que possa inspirar outros, pronto, pela sua própria experiência. Então fico-te muito grata, João. Não sei se tens mais alguma partilha que queiras fazer. Eu, entretanto, vou fazer aqui alguns testemunhos de mulheres que já tiveram experiências com homens que têm um grande controle sobre a ejaculação. Então, só deixar um conselho para os homens: procurem informação. Há um livro do Marco Vieira, eu vou colocar aqui o nome, que para mim é uma referência, é um livro escrito por um autor português. Como é que eu mando isto? Ok, já está aqui. Procurem, já meti agora. A energia que eu sinto, se me perguntarem se eu prefiro
ter uma relação sexual normal ou uma relação tântrica, sem dúvida prefiro uma relação tântrica. A energia que fica é completamente diferente, como tu dizias, a nível de criatividade, ficamos muito mais criativos. A nível da energia de Jing, ficamos com muito mais vontade de fazer coisas e de concretizar e de ir para a frente. As ideias, a parte emocional, ficamos muito mais relaxados, pronto, há uma série de benefícios a nível espiritual, conseguimos meditar melhor, conseguimos ter uma abertura muito maior a nível da pineal e, portanto, é muito, 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 muito vantajoso. Para mim, se eu conseguisse, não é, se eu pudesse, se eu conseguisse ter sempre esse tipo de relação, não quer dizer que uma vez ou outra, como já dizia o William Reich, né, ele atribui uma função do orgasmo, de desbloquear, de tirar certas coisas da mente. Haverá uma função para o orgasmo normal, mas a nível espiritual aconselho lerem mais e seguirem mais a linha da alquimia sexual e a linha tântrica. Tão bom, João. Gratidão imensa, mesmo. Foi mesmo um prazer receber-te aqui e ouvir essas tuas partilhas que são valiosas. Então, olha, gratidão, ficamos aí. Não sei se quiseres continuar, eu sei que tu tinhas aí outra coisa qualquer, tens que ir, não é? Mas se quiseres continuar, também podes continuar. Está bem, só mais 5 minutos e vou. Então vá. Tchau, beijinho. Ok. Obrigada, João. Um beijinho. Estamos aí em contacto. Então, eu vou continuar aqui vou fazer então agora aqui umas partilhas de mulheres que sim já tiveram experiências com homens que controlam muito bem a sua ejaculação ou que inclusivamente já tiveram ou têm orgasmos sem ejaculação. Portanto, foram testemunhos que eu pedi a mulheres na semana passada e elas tiveram muito gosto em dar estes testemunhos. Vão ser testemunhos anónimos, obviamente. Também se mais alguém quiser, às vezes, fazer partilhas de testemunhos que eu posso fazer aqui, porque eu sei que como ainda é essa temática que pouca gente gosta de falar à vontade, de partilhar das suas experiências pessoais, eu não tenho problemas nenhum em partilhar por vocês e até posso fazer lives, fazer partilhas e trazer determinados temas. Então ficam convidados, quem quiser, mandar-me mensagem privada, um e-mail, entrem em contacto comigo. Então, eu tenho aqui 4 testemunhos para vos dar, está bem? Então, uma das raparigas que me respondeu, uma das mulheres, então, o que é que foi diferente do habitual? Ou seja, portanto, era uma experiência com um homem que tenha um grande controle sobre a sua ejaculação. O prazer que me deu testemunhar o prazer dele, que nesses vários encontros que tivemos me mostrava através da sua capacidade de respiração. Por sua vez, esta parecia potenciar a sua percepção de cada passo que dávamos e, consequentemente, uma reciprocidade e conexão mais profundas. Orgasmos múltiplos foram comuns. Ele tinha vários orgasmos, eu ia tendo vários orgasmos e finalmente, quando assim o decidíamos, ele ejaculava, ou não. Tive mais prazer na penetração porque todo o envolvimento estava já intensificado, com a prática de técnicas de respiração que nos ajudavam a render o corpo, a saber, a abrandar e acelerar nos momentos mais favoráveis. Esta foi uma das experiências de uma das mulheres. Outra mulher, aliás, ainda para terminar, desta mesma mulher, em que eu perguntei o que é que foi mais incrível na experiência desta interação sexual, e ela responde mind to body, ou seja, da mente para o corpo. Não pensar e só sentir. Experienciar as ondas de vibração que atravessam o corpo de uma ponta à outra e que pareciam mexer com cada célula, que nem um choque elétrico. O domínio da ejaculação e o facto de ele investir, aprender e praticar tornou-o extraordinariamente sexy. Não são palavras minhas, está bem? São palavras das mulheres que testemunharam e que eu adoro, fiquei super contente quando recebi estes testemunhos e agora de poder-vos fazer estas partilhas, porque acho que nós temos também outro tipo de exemplos de como é que pode ser uma sexualidade mais consciente,
com maior conexão, é maravilhoso, e é por isso que eu também estou aqui a fazer aqui esta partilha. Segunda mulher. Neste momento, portanto, ela fez uma partilha um pouco mais longa e eu fui buscar aqui a parte mais fundamental. Neste momento, lia também um livro sobre o Tantra e como era importante sentirmos-nos sem nos tocarmos, primeiramente. Aqui passámos à prática. Olhámo-nos prolongadamente. Mergulhei nos olhos dele e vi-me despida. Ele, nos meus também, se entregava à vulnerabilidade. Numa próxima vez, deixámos o toque ser o nosso guia, reconhecendo cada partícula do corpo dele. E menciono isto por acreditar que está inerente à experiência que queres abordar. Então, só depois de percorrermos estes passos, nos despedimos. Não, nos despimos. E agora sim, saltando os detalhes. Havia um desejo muito mais que físico, um respeito intrínseco e muita vontade de me fundir com ele nesta dança. E assim foi. A penetração não foi o ator principal. Fez parte do ato e realmente atingiu o clímax, mais que uma vez, como se estivéssemos numa experiência de 5 ritmos, dando espaço para a respiração, pois só assim podíamos permanecer nesta experiência. Isto é tão verdade. A respiração é mesmo aqui o truque principal para que este tipo de experiências possam acontecer. A respiração, mas também a presença, não é? Era a minha primeira vez em tal encontro de almas e corpos e de alguma forma teve muito impacto no campo emocional e criativo, já que invariavelmente estão ligados. Desbloqueou alguns medos e abriu caminho para me dedicar muito mais a mim mesma. Portanto, este é o segundo testemunho. Agora, terceira mulher. Já tive o prazer de estar com um rapaz que consegue ter bastante controle com a sua ejaculação. Para além do controlo, tem a preocupação de conhecer o corpo da mulher e querer dar-lhe o máximo prazer antes da ejaculação. Para mim, tem muitos pontos positivos o facto de ele conseguir controlar a ejaculação. Sinto-me respeitada, cuidada por ele e pelo facto de se preocupar em conhecer-me e dar-me prazer, dar-me tempo. Tenho mais prazer e orgasmo com a penetração. Algo que eu gostava aqui de focar é que para mulheres, eventualmente algumas mulheres que se podem estar a perguntar, mas eu tenho um parceiro, ou já tive um parceiro que aguentava muito tempo e que eu começava a ficar com algumas dores ou com algum desconforto por já estar em penetração há muito tempo e com os movimentos da fricção. Então, isto aqui é importante que a mulher possa... utilize lubrificante, ok? Porque as mulheres, por mais lubrificação que tenham, podem não ter lubrificação suficiente. E a partir do momento em que começa o primeiro desconforto com a penetração, a primeira coisa que se deve ponderar é: será que estou a ficar seca? Então aí é utilizar a lubrificação. Não digo numa fase inicial, digo numa fase final, em que já estão em penetração há algum tempo. Porquê? Porque numa fase inicial podem estar a impedir que as próprias glândulas estimulem o lubrificante, está bem? E o lubrificante, para ser utilizado com o preservativo, se é que é utilizado o preservativo, é sempre à base de água, está bem? Lubrificantes de óleos, não, ok? Pronto. Agora, último testemunho da última mulher. Antigamente, sempre que me entusiasmava com o prazer e adotava movimentos que sabia conduzirem-me ao orgasmo durante a penetração, o parceiro ejaculava e o meu orgasmo era interrompido. Com este parceiro, senti pela primeira vez que na caminhada ao orgasmo, através da penetração, tinha tempo para mim, para entregar-me às sensações de prazer intensas que se iam acumulando, e os orgasmos com penetração passaram a ser comuns. Pela primeira vez, tinha um parceiro que conseguia, através da respiração, controlar a sua ejaculação. O facto de também o tipo de sexo em si ser vivido de forma diferente, mais tranquilo, mais conectado, mas também mais profundo, entendi que o prazer não vem com a rapidez e com o embate forte, mas sim com a doçura e a conexão entre o casal. A partir daqui, ambos começámos a ter orgasmos múltiplos e outros orgasmos que me faziam esquecer onde estava e de onde vinha. Houve uma vez que o estado orgásmico dele era tão forte que permaneceu sensível ao toque e à energia durante pelo menos 30 minutos, em que qualquer estímulo
dava-lhe uma sensação orgásmica. Então, eram estes testemunhos que eu gostava de vos trazer e, portanto, fazendo aqui um resumo e já terminando aqui a live, sim, a sexualidade pode ser vivida de uma forma muito diferente daquela que nós estamos habituados a viver, em que muitas vezes o casal não se conecta, muitas vezes o canal está cada um para o seu lado, preocupado com o seu próprio prazer. Há pessoas que, e isto acontece com mulheres, tanto com mulheres como com homens, que é, depois da relação sexual, alguém, ou os dois, se sentem sozinhos, abandonados. Quase como se não tivesse havido ali uma troca, porque não houve presença, não houve conexão entre o casal. Então é quase como se acabei de ter sexo, posso até ter tido um orgasmo, mas sinto-me sozinha. Sinto-me, parece que estive aqui sozinha. Porquê? Porque não houve essa conexão. E essa conexão é aquilo que, na verdade, as pessoas procuram. Por mais que venha através do desejo sexual, que venha através de outras práticas, na verdade, todos procuram conexão e todos procuram sentir-se vistos e sentir-se acarinhados e sentir-se amados e que possam estar em presença. Porquê? Porque se os dois elementos do casal podem estar em presença com o outro e preocupados com o prazer do outro, mas também atentos ao seu próprio prazer, responsáveis pelo seu próprio prazer, a sexualidade pode ser vivida de uma forma muito mais bonita, muito mais doce, muito mais conectada. Porquê? Porque muitas vezes acontece que o casal não está a pensar no que é que vai fazer amanhã, o outro está a pensar que se esqueceu de fazer algo, não é? E isto pode acontecer e acontece então, muito mais com as mulheres. Muitas vezes as mulheres nem sequer estão em presença e a falta de prazer relaciona-se com a ausência de presença, seja de um ou de outro elemento do casal. Pronto. Isto para terminar. A sexualidade pode ser vivida de uma forma muito mais consciente, muito mais bonita, de uma forma muito diferente daquela que nós temos aprendido na pornografia, nas conversas uns com os outros. Muitas vezes, não é? Entre os homens falam tudo sobre sexualidade, mas não falam das coisas essenciais e muito menos dos problemas que têm, não é? E dos desequilíbrios, ou às vezes perceber que afinal não é problema nenhum. Então, homens, falem mais entre vocês. Mulheres, homens, também entre vocês, parceiros, questionem-se, perguntem-se. Não tomem as coisas como um dado assumido. Às vezes há casais que estão a fazer coisas que na verdade nenhum deles gosta, só porque acham que deve ser feito assim. Então questionem a vossa própria sexualidade, ok? E pronto. E se alguém quiser mais informações aqui sobre a prática de orgasmo sem ejaculação, também podem me enviar mensagem, está bem? O João vai deixar aqui, ou eu também posso ir à procura ali deixar aqui o nome do livro que fala sobre a circulação de energia, tá bem? Mas mais uma vez reforço, deve ser feito, estas práticas devem ser feitas acompanhadas com um profissional para que não aconteça problemas de saúde, tá bem? Porque a energia sim tem que circular para que não aconteça essas dores e essas tensões nos testículos. Pronto, e é isso. Que queria aqui partilhar. Este live estendeu-se mais do que aquilo que eu estava à espera, mas pronto. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes. Se quiserem fazer aqui alguma última pergunta ou algum comentário, antes de eu aqui fechar a live, posso-vos dizer que eu faço uma jornada para homens sobre os mistérios do prazer feminino, obviamente com uma abordagem tântrica. E de consciência, nem tudo é só tântrico, está bem, mas de consciência. Porquê? Para que os homens também... Havia um comentário antes que dizia que de facto o homem não aprende muita coisa sobre sexualidade. O homem e a mulher, na verdade, não é? Andamos às vezes aqui à pesca, a perceber como é que se faz, o que é que gostamos, o que é que não gostamos e muitas vezes as pessoas acabam só por repetir aquilo que já conhecem e não explorar outras possibilidades. Então fica aí esse convite para explorar outras possibilidades. Para mulheres, trabalho aqui com o empoderamento feminino, também com a alquimia sexual. É um programa assim um pouco mais longo, mas também mais profundo. Para mulheres também queiram desconstruir e reconstruir a sua sexualidade e conectar-se com todo esse poder que nós falámos hoje da energia sexual. Também existe esse programa para homens, embora eu não o faça em grupo, faço sim individual. Portanto,
qualquer dúvida que tenham, comecem, não tenham problemas em enviar-me mensagem, em mensagem privada, tá bem? Deixar-me comentários, eu vou dando resposta à medida que vou conseguindo. E pronto, e é tudo. Nós falámos, Pedro, alguém fez aqui o comentário que faltou falar da contração do períneo que evita a ejaculação. Sim, nós falámos dos exercícios pélvicos. Agora, as contrações também não são simples contrações, devem ser feitas sim com alguma indicação, porque são vários exercícios a serem postos em prática. Para que tudo resulte. Há muitos temas para falar, o Million Dollar Point também, todos os outros temas, eu falo nisso na Jornada dos Mistérios do Prazer Feminino, para os homens que têm interesse. O próximo programa vai começar em agosto. Portanto, qualquer dúvida que tenham, aqui estou disponível para vocês, está bem? Gratidão a todos uma vez mais pela vossa presença. Beijinhos a quem está aqui, a Carmen, e a quem está aqui também a escrever. Bem, a toda a gente, está bem? E é isso, até à próxima live. Agora vou recomeçar com as lives. Não sempre, mas vão ver, eu vou anunciando, está bem? Então vá, uma boa noite a todos, obrigada e gratidão.